Em alguns casos, a gente tem uma fração e precisa de um decimal para a gente poder fazer uma operação. Ou a gente tem um decimal e precisa da fração. Como que a gente faz isso? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Bruno e aqui eu apresento exercícios das matérias de exatas. Se esse conteúdo pode te ajudar nos seus estudos, já se inscreve aqui no canal que sempre tem vídeo novo. Para a gente transformar uma fração em um decimal, como que a gente faz? A gente divide o numerador pelo denominador. Por exemplo aqui, 22 sobre 5. 22 dividido por 5, 4,4. Nesse exemplo, a gente teve um decimal exato, 4,4. A gente pode ter também uma dízima periódica. Aqui vai ser um número que vai ficar se repetindo infinitas vezes. Mas o processo para determinar é o mesmo. Cada fração vai dar um resultado. Para a gente determinar o decimal representado por uma fração, basta dividir o numerador pelo denominador. Então, como que vai ficar? 70 dividido por 350. Não dá. Então, a gente coloca 0, e um zero aqui. Agora, 700 por 350 dá 2. 2 vezes 350 dá 700. 700 menos 700 dá 0. Então, este é o resultado. 70 dividido por 350 dá 0,2. Para a gente transformar essa fração em decimal, a gente divide o numerador pelo denominador. Então, 1060 dividido por 33. 1 não dá, o 10 não dá, então 106 dividido por 33 vai dar 3. 3 vezes 33 dá 99. Para 106, faltam 7. Agora desce o 0. 70 por 33 dá 2. Sobra 4. O 4 a gente vai precisar colocar um 0 aqui e a vírgula aqui. 40 por 33 dá 1. 1 vezes 33, 33. Passa para cá, 40 menos 33 dá 7. Aí a gente coloca um 0, vai dar 2, que a gente já fez a conta aqui. E agora vai sobrar 4. Coloca um 0, 40 vai dar 1. Sobra 7. Coloca um 0, dá 2. Sobra 4. Tá vendo que repete? 7, 4, 7, 4, 7, 4. Então isso forma uma dízima periódica. Portanto, o decimal que representa esta fração é 32,12 em dízima periódica. Para a gente transformar um decimal exato em fração, como que a gente faz? Nesse exemplo aqui, esse número ele acaba aqui, não é como a dízima periódica que é infinita. Então, a gente vai pegar no numerador e colocar todos esses algarismos, sem a vírgula. E no denominador, como que a gente vai fazer? Quantas casas decimais tinha aqui? 5 casas. Então a gente vai colocar o número 1 e uma sequência de 5 zeros. É o número 1 e a quantidade de casas que tiver aqui a gente põe aqui embaixo. Agora a gente faz a simplificação e vai chegar numa fração irredutível. Para a gente transformar um decimal em fração, como que a gente faz? A gente copia o valor sem a vírgula. Então esse 2,12 seria 212 dividido por 1, acompanhado de quantas casas decimais a gente tinha. Então, 2. 2 zeros. Então, 212 dividido por 100. Simplificando, dividindo aqui por 2, aqui por 2, vai dar 106 dividido por 50. Dá para a gente simplificar por 2 de novo. Então, divide por 2, divide por 2. Vou marcar aqui embaixo. 106 por 2 dá 53. 50 por 2 dá 25. Então, esta é a fração que representa este decimal. Agora, se a gente tiver uma dízima periódica simples, como que é a dízima simples? Logo depois da vírgula, a gente já começa com os termos que se repetem. Nesse caso, é o 3, 3, 3, 3, mas poderia ser 1, 2, 1, 2, 1, 2, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, independente de quantos dígitos se repitam.
O importante é ele começar logo depois da vírgula. Aí é uma dízima simples. Como que a gente faz nesse caso? A gente vai copiar a parte inteira e o primeiro termo que se repete. Nesse caso é só o 3, mas se fossem mais que um número, se fossem 2 dígitos, a gente poria os 2 aqui. O importante é pôr o primeiro bloquinho que vai se repetir. Menos a parte inteira. Nesse caso é o 82. O numerador está montado. E o denominador? É uma sequência de noves com a mesma quantidade de números que o que se repete. Como é só o 3 que se repete, a gente põe o 9. Se tivessem 2 dígitos aqui, 1, 2, 1, 2, 1, 2, teríamos 2 noves embaixo. Depois disso, a gente faz a operação, faz a subtração, depois faz a divisão, simplificação, até a fração irredutível. E quando a gente tiver uma dízima periódica composta? O que é uma dízima composta? A gente tem a parte inteira, uma parte decimal que não se repete e depois entra a repetição, 43, 43, 43. Note que esse 1, 2, ele não se repete. E é isso que diferencia da simples. A simples a gente tem a vírgula e a repetição. Na composta a gente tem a vírgula, uma parte decimal que não se repete e depois a repetição. Para a gente resolver, são métodos diferentes, da simples para a composta. Na composta, como a gente faz? A gente copia a parte inteira, a parte decimal que não se repete e o primeiro bloco a se repetir. Tudo isso sem a vírgula, então é o 371243. A gente para aqui. Menos a parte inteira junto com a decimal que não se repete, que é o 3712, sem a vírgula também. O numerador está montado. E o denominador, como que a gente faz? A gente vai pegar uma sequência de noves com a mesma quantidade de dígitos do bloquinho que se repete. Então, quem que repete? O 4 e o 3. São 2 dígitos, são 2 noves, acompanhados de uma sequência de zeros com a mesma quantidade de dígitos decimais que não se repetem. Nesse caso é o 1 e o 2. Então, 2 dígitos, 2 zeros. Depois disso, a gente faz a subtração, a simplificação, até chegar numa fração irredutível. Para a gente transformar um decimal com dízima periódica em fração, como que a gente faz? A gente copia o decimal com o primeiro período que se repete. Então seria o inteiro e uma vez só o número 12 aqui. Então, 3, 2, 1, 2. A gente pegou o primeiro período e tirou a vírgula, menos o inteiro. Então, menos 32. Dividido por... Quantos dígitos a gente tem aqui? 2. Então, aqui embaixo, a gente vai colocar 2 vezes o número 9. Agora, fazendo essa subtração, a gente vai ter 3.180 dividido por 99. A gente consegue simplificar em cima e embaixo por 3, que vai dar 1.060 dividido por 33. Então, é esta fração aqui, que representa esse mesmo valor. Entenderam como a gente faz para calcular cada um dos tipos? E tem que prestar atenção numa coisa. Qual é o tipo de dízima? Porque isso vai impactar em toda a resolução do exercício. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e agora que você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like e nos comentários uma sugestão para o próximo vídeo. Abraço, até o próximo vídeo.